Na noite em que a escuridão se fez soberana, enquanto a brisa carregava o cheiro de terra úmida e velhos segredos, ouvi pela primeira vez o sussurro, um murmúrio gelado que se espalhava pelas paredes da mansão, ecoando como um presságio sombrio. Em menos de 10 segundos, o tempo pareceu congelar, e a sensação de que algo além da compreensão humana se aproximava tornou-se palpável. Eu, Davi, pai de família e narrador desta experiência, jamais poderia imaginar que aquele instante marcaria o início de um pesadelo que mudaria para sempre a vida de Alana, de Theo e de Conceição, minha mãe e pilares de nossa história. Aquela voz, sem rosto e sem forma, não era apenas um eco do passado, era a porta para segredos obscuros enterrados nas entranhas daquela antiga mansão. Eu me recordo nitidamente do momento em que o carro parou diante da imponente fachada da mansão. Cercada por uma vegetação selvagem e com muros cobertos de era, a construção exalava um misto de beleza decadente e abandono profundo. Ao abrir as portas, o frio da noite parecia penetrar até os ossos, como se a própria casa lamentasse os dias de glória que se perderam no tempo. Alana, com seu olhar sereno porém carregado de inquietação, segurava minha mão com firmeza, enquanto Theo, nosso filho de apenas 10 anos, fitava a imensidão do portão com uma curiosidade que misturava inocência e algo indefinivelmente perturbador. Conceição, minha mãe, caminhava devagar, como se cada passo reverberasse as memórias de um passado distante. A mansão, outrora lar de uma família influente, revelava-se por entre seus detalhes arquitetônicos e ornamentos desgastados, uma história não contada. A cada corredor, o silêncio era rompido apenas pelo som de nossos passos, e em alguns momentos era possível distinguir o leve farfalhar de algo que não pertencia a nós, um sussurro distante, uma promessa de que a noite ainda guardava surpresas macabras. Durante os primeiros dias, tentamos normalizar nossa rotina. Cada cômodo parecia ter sido deixado exatamente como estava, congelado no tempo. Eu passei horas explorando a biblioteca repleta de livros empoeirados, a sala de estar com quadros cujas figuras pareciam observar cada movimento, e os salões amplos que testemunharam épocas de festas e desilusões. No entanto, algo persistia. Aquela sensação de que a mansão estava viva, consciente, talvez, determinada a revelar seus segredos. À noite, enquanto Alana preparava o jantar na cozinha antiga e Conceição repousava em um canto com os olhos fechados, um sutil ruído começava a emergir. Eu, dominado por uma inquietação inexplicável, passei a caminhar pelos corredores em busca da origem daqueles sons. Em cada recanto, o silêncio se quebrava por sussurros que pareciam murmurar nomes, datas e acontecimentos há muito esquecidos. Em meio a essa cacofonia silenciosa, a presença dos antigos moradores se fazia sentir com uma intensidade que beirava o sobrenatural. Nas primeiras noites, eu mantive um diário, registrando cada ruído, cada sensação, cada sussurro que a casa me ofertava. Descobri que os murmúrios não eram aleatórios. Eles contavam histórias, revelavam traumas e lamentavam destinos interrompidos. Em uma das entradas do diário, escrevi: às 2h13 da madrugada, ouvi um murmúrio persistente vindo do corredor principal. As palavras não eram claras, mas o tom carregava uma angústia profunda, como se almas perdidas clamassem por redenção. Senti um arrepio percorrer minha espinha, e por um breve instante, imaginei que não estava sozinho. Essas anotações passaram a formar um mosaico inquietante, fragmentos de memórias que se entrelaçavam com a nossa realidade. Ao investigar mais a fundo, descobri que a mansão fora palco de acontecimentos trágicos, disputas internas, segredos de família e rituais obscuros. A presença de vozes que sussurravam segredos obscuros sobre antigos moradores parecia advertir que o passado não estava morto, mas, sim, inquieto e pronto para interferir no presente. Enquanto os dias se transformavam em semanas, o ambiente da mansão intensificava seu caráter opressor. Alana, sempre serena, começou a exibir traços de preocupação que jamais demonstrara antes. Theo, com sua mente infantil, passava longos períodos em silêncio
encarando os cantos escuros como se procurasse respostas para perguntas que nem ele sabia formular. Já Conceição, de olhar distante, murmurava frases desconexas enquanto observava o horizonte, como se rememorasse tempos que ninguém mais se recordava. Eu, porém, sentia que algo maior estava para se revelar. Cada vez mais, os sussurros ganhavam clareza, formando palavras e frases que indicavam a presença de um antigo ritual, uma maldição que se perpetuava através das gerações. E, a cada nova noite, a mansão se tornava um palco para os horrores de um passado que insistia em não ser enterrado. Enquanto eu caminhava solitário pelos corredores mal iluminados, comecei a notar padrões nas aparições e nas vozes. Havia momentos específicos em que os murmúrios intensificavam, coincidindo com o som de passos invisíveis e a sensação de ser observado. Em uma dessas noites, senti uma presença tão forte que o ar ao meu redor parecia vibrar. Não havia forma definida, apenas uma energia densa e opressiva que anunciava a chegada de algo indescritível. Naquele instante, percebi que a mansão não era apenas um repositório de memórias, era um portal. Portais que ligavam os vivos aos mortos, conectando nossa existência com a de almas que jamais encontraram descanso. Cada sussurro, cada ruído, era uma tentativa de comunicação, uma súplica para que a verdade sobre o passado fosse desvelada. A casa falava, e eu, movido por uma determinação quase patológica, senti que deveria ouvir e compreender. Durante uma investigação minuciosa pelos recantos esquecidos da mansão, deparei-me com uma sala oculta, trancada por décadas. Suas paredes eram adornadas com símbolos enigmáticos e pinturas que retratavam cenas de rituais antigos. A atmosfera era tão carregada que cada respiração parecia trazer consigo fragmentos de histórias há muito enterradas. Ao tocar um dos objetos espalhados pelo local, um relicário ornamentado, senti uma onda de memórias invadir minha mente, como se os próprios espíritos quisessem me transmitir um aviso. Nesse ambiente, descobri que a mansão fora o cenário de um ritual macabro, realizado por um antepassado distante que buscava a imortalidade através de pactos sombrios. O ritual, no entanto, não saiu como planejado. Em vez de conferir poder eterno, aprisionou as almas dos participantes, condenando-os a vagar entre os mundos, sussurrando segredos e maldições para as gerações futuras. A revelação foi devastadora. Os segredos obscuros da mansão estavam intrinsecamente ligados ao destino de nossa família. Com o passar dos dias, as consequências da descoberta começaram a se manifestar de maneira perturbadora em nossa rotina. Alana, cuja sensibilidade sempre fora sua marca, passou a sentir dores inexplicáveis e visões perturbadoras que a deixavam em um estado de terror constante. Theo, em sua inocência, via figuras que os outros não enxergavam, e sua imaginação fértil se transformava em um pesadelo contínuo. Conceição, por sua vez, tornará-se uma espécie de guardiã silenciosa, como se as lembranças do ritual a ligassem diretamente aos espíritos aprisionados. Eu me via cada vez mais imerso em uma realidade onde o sobrenatural se misturava com o cotidiano. As vozes que antes sussurravam segredos agora clamavam por justiça, exigindo que os pecados do passado fossem reconhecidos e espiados. A mansão, com seus corredores intermináveis e sombras que se contorciam em formas quase humanas, era a testemunha silenciosa de um pacto maldito que ameaçava destruir o equilíbrio entre os vivos e os mortos. Em uma noite particularmente lúgubre, quando a tempestade rugia lá fora e os relâmpagos iluminavam brevemente os contornos da mansão, senti que a verdade estava prestes a se revelar. Ao percorrer um corredor até então inexplorado, deparei-me com um antigo espelho empoeirado. Nele, em meio às sombras, pude vislumbrar não apenas o meu reflexo, mas também imagens de rostos conhecidos e desconhecidos, todos entrelaçados em uma trama de dor e arrependimento. Cada figura parecia contar uma história, a história de nossos ancestrais, vítimas de um destino cruel e de um ritual que jamais deveria ter sido realizado. Nesse momento, compreendi que a mansão era mais do que uma simples herança material. Ela era um legado sombrio,
um repositório de segredos que ecoavam através das gerações. E a presença que tanto me inquietava não era a de um inimigo externo, mas a manifestação coletiva das almas que clamavam por redenção. A partir desse instante, passei a dedicar meus dias e noites a desvendar os enigmas que envolviam a maldição de nossa família. Cada descoberta era acompanhada por uma sensação crescente de urgência e desespero, como se o próprio tempo estivesse se esgotando. A mansão tornará-se um campo de batalha silencioso, onde forças invisíveis se confrontavam e o destino de cada um de nós parecia pender na balança entre a luz e a escuridão. Enquanto eu explorava cada recanto, cada sala oculta, as vozes se tornavam mais intensas, como se quisessem me guiar para a verdade oculta por trás do ritual. Senti que minha própria alma estava sendo testada, que a determinação para libertar os espíritos aprisionados estava inexoravelmente ligada à sobrevivência de nossa família. Era uma luta contra um destino traçado há muito tempo, uma batalha em que cada sussurro, cada sombra, carregava o peso de séculos de dor e arrependimento. Ao concluir as primeiras investigações, cheguei a uma conclusão perturbadora. A chave para romper a maldição residia não em destruir a mansão, mas em compreender e aceitar os segredos que ela guardava. A redenção, descobri, estava atrelada a um ritual que precisaria ser completado com a união de todos os membros de nossa família. Cada um de nós carregava, em seu íntimo, uma conexão única com os espíritos que vagavam pelos corredores, e somente juntos poderíamos restaurar o equilíbrio entre os mundos. Enquanto a noite avançava e os ventos uivantes pareciam entoar cânticos antigos, percebi que nossa jornada estava apenas começando. A mansão, com seus sussurros e sombras, aguardava a resolução de um enigma que transcenderia a própria mortalidade. E eu, Davi, com o coração pesado e a determinação férrea, sabia que precisaria enfrentar não apenas os horrores do passado, mas também os medos mais íntimos de minha própria existência. A cada crepúsculo, a mansão revelava novos recantos e sinais de que o tempo e o espaço ali se confundiam em uma dança macabra. Eu, Davi, sentia em minha pele o peso do destino de nossa família. Com o diário em mãos, revivi as anotações que registravam os sussurros persistentes e as marcas invisíveis deixadas pelas presenças que há muito clamavam por libertação. A preparação para o ritual que pudesse restaurar o equilíbrio entre os vivos e os aprisionados no limiar entre os mundos começava a tomar forma em minha mente. Ao longo dos dias, percorri a extensa propriedade com o olhar clínico. Cada sala, cada corredor, parecia insistir em revelar parte da verdade. Em uma ala esquecida da mansão, encontrei vestígios de um antigo altar, uma estrutura de pedra coberta por inscrições e símbolos que, à primeira vista, intimidavam e fascinavam simultaneamente. Esses símbolos, esculpidos com precisão quase ritualística, pareciam contar uma história muito silenciada, onde a união dos espíritos e dos vivos fora selada por um pacto de sangue e memória. A Lana, cuja serenidade começava a se transformar em inquietude profunda, juntava-se a mim em silenciosas caminhadas pelos recantos da casa. Seus olhos, outrora repletos de uma doçura materna, agora refletiam dúvidas e um medo que se misturava à esperança. Theo, o menino de 10 anos, por vezes parava em meio à escuridão dos corredores, encarando paredes que pareciam pulsar com memórias, como se a própria arquitetura estivesse viva e ansiosa por compartilhar seus segredos. Conceição, minha mãe, caminhava com a dignidade de quem já conheceu o peso de épocas remotas. Seus passos lentos e medidos eram a personificação de uma sabedoria ancestral, mesmo que os seus lábios murmuravam palavras inaudíveis para o resto de nós. Eu sabia que o ritual exigiria não só a união física da família, mas também a entrega de nossas almas para compreender a dor e o arrependimento que permeavam aquele lugar. Reuni os poucos textos antigos que encontrei na biblioteca, tratados esquecidos, diários empoeirados e anotações dispersas, e comecei a traçar o caminho que precisávamos seguir. A chave para a redenção estava na reconciliação dos pecados do passado, na aceitação das vozes que clamavam por justiça e na coragem de confrontar os fantasmas que insistiam em se fazer presentes. Cada detalhe era meticulosamente anotado,
Cada vestígio de história parecia pulsar com uma urgência sinistra. À medida que a noite se aprofundava e as sombras se alongavam pelos corredores, a sensação de que a mansão nos observava tornava-se inescapável. Eu sentia o olhar de antigos espíritos em cada recanto, a presença daqueles que haviam sido traídos e esquecidos clamando por reconhecimento. E foi nessa atmosfera de temor e expectativa que a preparação para o ritual ganhava contornos quase palpáveis. A decisão de explorar os subterrâneos da mansão não foi tomada de ânimo leve. Havia rumores de que, sob os alicerces da antiga construção, jaziam câmaras secretas onde os rituais eram realizados e os pactos eram selados. Guiado pelo impulso incontrolável de desvendar os segredos que se escondiam nas entranhas do lugar, reuni a família numa madrugada chuvosa. A chuva batia forte contra as janelas antigas, como se quisesse lavar a história sangrenta ali contida, mas em nada diminuía a sensação de iminente confronto com forças além da compreensão humana. Desciam por uma escada de pedra, cujas bordas eram marcadas pelo tempo e pelo abandono, e a cada degrau o ar tornava-se mais denso, carregado com um frio que parecia vir de outra dimensão. A penumbra dominava o ambiente, quebrada apenas por feixes de luz que escapavam de pequenas frestas. Ali, nas profundezas, os ecos dos antigos rituais se misturavam com os sussurros dos ancestrais, compondo uma sinfonia de agonia e esperança. Em um amplo salão subterrâneo, descobrimos um círculo de símbolos traçados no chão, em um mármore escuro que, apesar da idade, brilhava com um brilho quase espectral. Cada símbolo ali gravado parecia pulsar com energia, revelando um conhecimento que transcorria as barreiras do tempo. As paredes, úmidas e descascadas, abrigavam relevos que contavam histórias de pactos e tragédias, onde os espíritos eram convocados para selar destinos que jamais deveriam se cruzar. A atmosfera era sufocante, e o silêncio ali era interrompido apenas pelos meus próprios passos e pelo distante murmúrio que, como um lamento coletivo, surgia das profundezas. Conceição, com seus olhos que pareciam enxergar além do visível, aproximou-se do círculo, sem emitir som, passou os dedos pelos símbolos, como se quisesse absorver a essência de cada traço. Alana segurava minha mão com firmeza, enquanto Theo, de maneira quase instintiva, permanecia imóvel, como se a própria inocência dele servisse de escudo contra os horrores que se revelavam. Ali, naquele espaço proibido, compreendi que a conexão com os espíritos não era apenas uma manifestação de lamentos, mas a presença ativa daqueles que aguardavam para redimir seus pecados. Cada centímetro daquele chão parecia carregar a memória de uma vida interrompida, e o ritual que estava prestes a ser realizado prometia ser a ponte entre o sofrimento do passado e a esperança de um futuro liberto da maldição. Com os corações carregados de temor e determinação, começamos a preparar o ritual conforme as instruções encontradas nos manuscritos antigos. O ambiente, tanto na mansão quanto nos subterrâneos, vibrava com uma energia que desafiava a compreensão. Cada movimento, cada gesto, parecia ter sido ensaiado há séculos por mãos invisíveis que agora se manifestavam através de nossos instintos. Instalamos o relicário ornamentado no centro do círculo, posicionando de modo que sua superfície refletisse as luzes tênues dos candelabros improvisados. Cada membro da família assumiu uma posição determinada, guiado por uma força que transcendia o medo e a dúvida. Eu, Davi, senti o peso da responsabilidade enquanto traçava com os dedos os contornos dos símbolos no mármore frio, buscando conectar os traços dispersos com a essência da nossa linhagem. À medida que o ritual ganhava forma, os sussurros intensificavam-se. Eram vozes antigas que misturavam lamentos e promessas, palavras indecifráveis que reverberam pelos corredores e pelas paredes do salão subterrâneo. A energia acumulada parecia atingir um ápice, e o ar, espesso e carregado, fazia com que cada respiração se transformasse em um ato de bravura. Não havia espaço para dúvidas naquele momento. O ritual era o único caminho para a redenção de nossos ancestrais e para a liberação dos espíritos aprisionados nas amarras do passado. A sensação de que algo grandioso e, ao mesmo tempo, terrível estava prestes a acontecer enchia o ambiente.
Em um clímax silencioso, as luzes dos candelabros tremeluziam, e uma onda de energia percorreu o círculo, como se os próprios deuses tivessem se manifestado para testemunhar nossa audácia. Enquanto a energia se consolidava, percebi que os sussurros se transformavam em clamores, um apelo coletivo para que os pecados fossem confessados e os erros do passado expiados. Cada símbolo, cada inscrição, parecia ganhar vida, pulsando com uma verdade que há muito fora ignorada. A mansão, com suas paredes testemunhas de inúmeros segredos, tornou-se o palco onde os limites entre os mundos se dissolviam, permitindo que os espíritos falassem diretamente aos nossos corações. O ápice do ritual trouxe consigo uma manifestação tão poderosa quanto inesperada. A energia acumulada, que havia sido canalizada por todos nós, encontrou sua culminância em uma explosão de luz e sombras que preencheu cada recanto do salão subterrâneo. O relicário, antes silencioso, começou a emitir um brilho alaranjado, como se o fogo dos antigos pactos tivesse sido reacendido. Em meio a essa explosão, percebi que os contornos dos ancestrais tornaram-se visíveis. As figuras, antes apenas sugeridas pelos sussurros, emergiam na penumbra com formas indistintas mas carregadas de emoção. Cada espírito parecia buscar a reconciliação, expondo os segredos e as dores de uma existência que havia sido interrompida abruptamente. O ar vibrava com a intensidade das memórias, e o tempo parecia se curvar, permitindo que o passado e o presente se entrelaçassem em um único instante de revelação. Eu me senti pequeno diante da magnitude daquele confronto. A mansão, testemunha eterna de tantas tragédias, parecia respirar e chorar, enquanto os espíritos se aproximavam para compartilhar suas histórias. Alana, com o olhar fixo no brilho do relicário, transmitia uma mistura de terror e compaixão. Theo, cuja inocência agora se via desafiada por visões que ultrapassavam sua compreensão, permanecia imóvel, como se a própria essência da infância se mesclasse à verdade que se desvelava. Conceição, com sua aura de sabedoria ancestral, parecia acolher os espíritos como velhos amigos que finalmente retornavam ao lar. Cada alma que emergia carregava consigo um relato de dor, de traição e de amor perdido. E, ao mesmo tempo, cada revelação servia como uma advertência para que os erros do passado não se repetissem. A presença dos ancestrais não era uma maldição, mas um convite à redenção, uma oportunidade única para que nossa família, e talvez toda a linhagem, se reconciliasse com os pecados que haviam sido cometidos. Nesse confronto silencioso, a mansão se transformou em um livro aberto, onde cada parede contava uma história, cada sombra abrigava uma lembrança. A barreira entre os mundos, anteriormente intransponível, cedia à força da verdade e do perdão. Eu senti que, ao assumir a responsabilidade dos pecados do passado, haveria a possibilidade de libertar não só os espíritos, mas também nossas próprias almas, aprisionadas em medos e arrependimentos. Conforme a manifestação dos espíritos alcançava seu ápice, uma calma quase sobrenatural se instalou no salão subterrâneo. A energia que há pouco havia explodido em luz e sombra suavemente se dissipou, deixando para trás uma sensação de quietude e renovação. O relicário, agora sereno, refletia os rostos dos ancestrais com uma clareza que não era de outro mundo, como se tivesse se tornado o espelho da nossa própria redenção. Naquele instante, compreendi que o ritual não era apenas uma tentativa desesperada de exorcizar a maldição, mas um processo de cura, um recomeço para nossa família. A mansão, com todos os seus segredos e sussurros, não mais era um cárcere de memórias dolorosas, mas um santuário onde o passado se reconciliava com o presente. Cada membro de nossa família, imbuído agora de uma nova compreensão, sentia o peso dos anos de angústia se desfazer, substituído por uma esperança tênue mas firme. Enquanto eu caminhava de volta aos corredores iluminados pela aurora que se aproximava, percebi que a transformação não era apenas física, mas espiritual. Alana, com seus olhos que já não tremiam de medo, transmitia uma serenidade que só poderia vir do entendimento profundo de que, para seguir em frente, era preciso enfrentar e abraçar a dor do passado. Theo,
que antes se escondia diante dos mistérios, agora olhava o mundo com uma inocência renovada, como se tivesse absorvido a sabedoria dos espíritos. E Conceição, a guardiã silenciosa de nossa história, sorria com a certeza de que o legado de nossa família, embora marcado por sombras, agora poderia se transformar em luz. O despertar da redenção foi um processo silencioso, que se estendeu por dias e noites, conforme os sussurros se transformavam em cânticos de esperança e as sombras em contornos de um novo amanhecer. A mansão, antes palco de horrores e segredos sombrios, emergia como um templo de memória e reconciliação. Cada parede, cada objeto, parecia contar que, mesmo nas trevas mais densas, havia sempre uma centelha de luz esperando para ser despertada. E assim, enquanto os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, sentamos juntos, eu, Alana, Theo e Conceição, no alpendre da mansão, como se estivéssemos celebrando o fim de um ciclo e o início de uma nova era. A sensação era agridoce. A dor do passado coexistia com a promessa de um futuro onde os segredos já não teriam mais o poder de nos aprisionar. Naquela madrugada em que os ventos pareciam sussurrar segredos há muito enterrados, a mansão revelou seu ápice de mistérios e confrontos. Eu, Davi, estava imerso em uma sensação palpável de que todos os preparativos e rituais realizados haviam convergido para um momento singular, em que o passado e o presente se encontrariam face a face. Enquanto os sussurros ancestrais vibravam nas paredes, uma energia inexplicável se acumulava nos recantos esquecidos da casa. Cada corredor, cada objeto carregado de memórias, parecia clamar por justiça e reconciliação. Naquele instante, senti que a maldição que há tanto tempo perturbava nossa família estava prestes a se desfazer, não por meio da destruição, mas pelo entendimento profundo dos erros cometidos e pela aceitação dos pecados do passado. Conforme a intensidade aumentava, a mansão passou a vibrar como se estivesse respirando. A luz tênue dos candelabros no salão subterrâneo se transformou em um clarão que iluminava as faces dos ancestrais, projetadas de maneira tão vívida que eu podia sentir o arrepio da presença de cada alma. A revelação não era apenas uma manifestação física, mas uma comunicação profunda, onde os espíritos clamavam por perdão, simultaneamente ofereciam sua bênção para que a linhagem se libertasse do fardo do tempo. Naquele ápice, o relicário ornamentado, que durante tanto tempo fora o símbolo de nossos pactos e segredos, começou a emitir uma luz prateada que se espalhava por toda a mansão. Essa luz, pura e reconfortante, parecia dissolver as sombras dos antigos rituais. Em meu íntimo, compreendi que a redenção estava intrinsecamente ligada à aceitação dos erros que haviam marcado nossa história e à coragem de transformar o terror em aprendizado. Era o instante em que os gritos dos ancestrais se transformavam em um lamento sereno, como se cada alma encontrasse, enfim, a paz que lhe fora negada. Com os primeiros raios da aurora rompendo a escuridão, a transformação que nos havia sido prometida se concretizava. Alana, que desde a chegada à mansão carregava uma inquietude quase palpável, exibia agora uma serenidade que refletia o alívio de um fardo que lentamente se desvanecia. Theo, com a pureza de sua inocência, encarava os recantos antes temidos com um olhar de curiosidade, acima de tudo, de compreensão repentina. E Conceição, cuja sabedoria silenciosa sempre fora o pilar de nossa existência, parecia sorrir para um futuro que se abria como um livro novo, onde as páginas do passado já não pesariam sobre nossos corações. Naquele momento de comunhão, nossa família reuniu-se no alpendre da mansão. O ambiente, antes impregnado de um terror silencioso, agora transbordava uma energia renovadora, como se os segredos ancestrais finalmente tivessem encontrado a cura. Ao sentir o brilho prateado emanando do relicário, compreendi que a mansão deixava de ser um cárcere para se transformar num santuário de memória e reconciliação. As vozes que antes sussurravam segredos obscuros agora entoavam cânticos de perdão, convidando-nos a compreender que os erros do passado podem ser superados quando o amor e a união prevalecem. Cada parede, cada símbolo gravado, testemunhava a jornada de uma família que, ao enfrentar seus demônios internos, alcançava a liberdade.
A maldição dos ancestrais não se desfez com violência, mas se dissolveu pela purificação de nossas almas, que se uniram no ato de fé e coragem. Eu senti, com cada batida do meu coração, que havíamos vencido não apenas um pacto sombrio, mas a própria natureza do medo, abrindo caminho para uma nova era de luz. Agora, ao olhar para trás e recordar cada passo dessa árdua jornada, vejo que o sussurro dos ancestrais não foi apenas um relato de terror e suspense, mas uma lição profunda sobre a redenção, a importância de reconhecer os erros do passado e a força que reside na união familiar. A mansão, outrora símbolo de segredos e maldições, transformou-se em um memorial de nossa resiliência e da capacidade humana de perdoar. O ambiente que antes exalava medo e opressão agora resplandece com a luz de um novo amanhecer. Cada cômodo conta uma história de superação, e cada sussurro que antes ecoava em tom lúgubre foi transmutado num sussurro de esperança. A conexão com os ancestrais não se perdeu, mas se converteu no elo que fortalece a identidade e o legado de nossa família, lembrando-nos de que, mesmo diante do terror, o amor e a coragem podem transformar o destino. Alana e eu, agora mais conscientes de nossos laços e dos segredos que um dia ameaçaram nos destruir, seguimos adiante com a certeza de que o passado, por mais sombrio que seja, pode servir de guia para a construção de um futuro melhor. Theo, com sua pureza inabalável, carrega em seu olhar a promessa de uma nova geração que aprenderá a valorizar tanto a luz quanto a sombra, entendendo que cada experiência, por mais dolorosa, contribui para o amadurecimento da alma. E Conceição, sempre a guardiã das histórias antigas, observa com satisfação o desabrochar de um recomeço que honra tanto a memória dos que se foram quanto a vida dos que permanecem. Ao concluir este relato, sinto que as palavras se tornam um tributo àqueles que lutaram, em silêncio, contra as forças que ameaçavam nos aprisionar. A mansão permanece, agora, como um testemunho vivo de que os segredos do passado podem ser integrados ao presente de forma harmoniosa, permitindo que a redenção floresça onde antes reinava apenas o medo. Lembro-me nitidamente dos primeiros 10 segundos em que meus olhos se fixaram no espelho. Foi como se o tempo se partisse em fragmentos de terror e angústia. Uma imagem pulsante e grotesca emergiu diante de mim, tão intensa que o medo paralisou meu corpo e a razão se fez ausente. Eu estava só, num quarto enegrecido pela penumbra de uma noite sem luar, e ainda assim, naquela fração de instante, senti que o espelho, herança de uma linhagem amaldiçoada, era o portal para os horrores do passado e presságios de mortes futuras. Essa visão devastadora não era fruto de minha imaginação, mas o prenúncio de um destino sombrio que me arrastaria para um abismo de sofrimento e revelações inesperadas. Desde então, minha existência se transformou num incessante sussurro de desgraças e segredos enterrados. Eu, que sempre fui cético diante de lendas e superstições, vi-me imerso numa teia de maldições ancestrais. Cada vez que meus olhos se encontravam com a superfície envelhecida do espelho, imagens de um tempo remoto e sangrento surgiam, guerras sem fim, rituais proibidos, prantos silenciados e a presença constante de uma maldade indescritível. O espelho, com sua moldura entalhada em símbolos esquecidos e cobertos por uma pátina que evocava a passagem inexorável do tempo, parecia guardar a essência de uma linhagem que se perderá na obscuridade da história. Eu jamais imaginara que um simples objeto pudesse carregar em si tamanha dor e mistério. Ao encontrá-lo, herdado de um parente distante cuja existência sempre fora envolta em segredos, fui tomado por uma curiosidade fatal. As primeiras noites que passei na companhia do espelho foram marcadas por inquietantes presságios. Senti, com a pele arrepiada, a presença de algo que não pertencia a este mundo. Nas horas mortas, quando a mente tenta se refugiar em sonhos, era invadida por vislumbres perturbadores, sombras desfiguradas, rostos desamparados e gestos de agonia que se repetiam, como se o passado clamasse por redenção ou vingança. Enquanto caminhava pelos corredores silentes de minha antiga casa,
Cada reflexo era um lembrete pungente de que o espelho era mais do que um mero objeto inanimado. Ele era uma janela para uma realidade distorcida, onde o sofrimento se perpetuava e as almas condenadas buscavam desesperadamente libertação. Meu próprio reflexo, por vezes, distorcia-se de forma sutil, como se uma segunda face se insinuasse por trás dos meus olhos, observando e julgando cada pensamento. A solidão que antes era conforto transformou-se num cárcere repleto de sombras e murmúrios ininteligíveis. Enquanto escrevo estas linhas, sinto que o fardo deste legado amaldiçoado pesa sobre mim como uma âncora que jamais serei capaz de lançar ao mar. Descobri, em documentos antigos e páginas amareladas, que o espelho fora passado de geração em geração por uma família marcada pela tragédia e pelo misticismo. Histórias de sangue e sacrifício compunham o relato sombrio daquela linhagem, e o objeto, em si, parecia ter sido criado, talvez, corrompido num ritual proibido. Cada cicatriz na superfície do espelho contava uma história, de amantes que se entregaram à loucura, de pais que perderam seus filhos em rituais infernais e de vidas ceifadas por uma mão invisível que buscava restaurar um equilíbrio pervertido. Foi nesse turbilhão de revelações que minha mente começou a trincar. A cada novo fragmento descoberto, as imagens no espelho tornavam-se mais intensas, mais cruéis, como se quisessem arrancar de mim a última gota de sanidade. Eu via, com os olhos da alma, o que os antigos temiam, um destino inescapável, onde cada olhar lançado ao reflexo trazia consigo a semente de uma morte anunciada. A maldição, como um espectro que se alimenta do desespero, insistia em tornar minha vida um labirinto de angústia e terror. Naquela noite fatídica, em que o espelho revelou seus horrores iniciais, algo dentro de mim se transformou para sempre. Não podia mais negar a influência maléfica que emanava do objeto. A sensação de estar sendo observado por olhos que não eram meus, o arrepio que percorria minha espinha ao sentir uma presença invisível e a angústia que me impedia de fechar os olhos eram indícios de que eu estava, irrevogavelmente, acorrentado a um destino cruel. Minhas andanças solitárias pelos corredores da velha mansão, iluminada apenas por lamparinas trêmulas, passaram a ser acompanhadas por uma sensação constante de que o passado e o futuro se entrelaçavam numa dança macabra. Em cada recanto, os vestígios das maldições ancestrais se faziam presentes, marcas na madeira, inscrições cifradas, acima de tudo, a presença inquietante do espelho, que sempre parecia me observar, esperando o momento certo para revelar algo ainda mais aterrador. À medida que o tempo se desenrolava, fui percebendo que a maldição não se limitava àqueles que ousavam encarar o reflexo. Ela se espalhava como uma névoa venenosa, contaminando cada aspecto de minha existência. O espelho, com sua aura de trevas, tornou-se o epicentro de um horror que se expandia, afetando até mesmo aqueles que jamais haviam tido contato direto com ele. A morte, que parecia ser apenas uma possibilidade distante, ganhava contornos reais e inescapáveis em minha mente. Ao relembrar cada detalhe desse percurso, é impossível separar o que era real do que parecia um delírio induzido pela maldição. Minhas lembranças se misturam com imagens vívidas que, por vezes, invadem minha consciência durante os momentos mais tranquilos. Eu via os rostos dos condenados que, em um passado distante, haviam sido tragados pelo abismo que o espelho guardava. Cada marca, cada arranhão em sua superfície, era um grito silencioso, um pedido desesperado por libertação ou, quem sabe, uma ameaça velada aos que ousassem desafiar o seu poder. Caminhei por trilhas que jamais imaginei trilhar, enfrentando não só os horrores exteriores, mas também os monstros internos que se alimentavam da dúvida e do desespero. A cada dia, a linha tênue entre o real e o imaginário se desvanecia, e a escuridão parecia avançar sem piedade, consumindo as poucas luzes que restavam em minha alma. O espelho, então, deixou de ser apenas um objeto misterioso para se tornar o símbolo de um destino inexorável, onde cada olhar lançado a ele selava a própria ruína. Nunca esquecerei a noite em que os presságios se tornaram inegáveis. Enquanto o relógio marcava a última hora da madrugada,
uma sensação de morte iminente invadiu o ambiente. O silêncio era profundo, e o ar parecia carregado com uma eletricidade sinistra. Ao me aproximar do espelho, senti como se o próprio tempo tivesse parado para observar a cena que se desenrolava. Lá, no reflexo, os horrores do passado se entrelaçavam com os presságios de um futuro marcado pela dor e pela desolação. Vi figuras espectrais, contornos de vidas interrompidas e uma escuridão tão densa que ameaçava engolir toda a existência. Nesse instante, compreendi que o espelho não era apenas um relicário de memórias trágicas, mas o arauto de um destino fatal. Cada imagem, cada sombra, carregava a promessa de uma morte que se aproximava, lenta e implacável. A sensação de impotência era avassaladora, e por um breve momento, pensei que minha própria vida seria consumida por essa força maldita. Mas, ao mesmo tempo, uma estranha determinação começou a brotar em meu interior. Se o espelho anunciava o fim, então eu precisava enfrentar seus segredos e tentar, de alguma forma, romper o ciclo de terror que parecia estar predestinado. Os dias que se seguiram foram marcados por uma busca incessante por respostas. Recorrer a antigos manuscritos, explorar os recantos esquecidos da mansão e decifrar os símbolos que adornavam a moldura do espelho tornaram-se minha única obsessão. Cada descoberta, no entanto, abria novas feridas em minha mente, mergulhando-me ainda mais num estado de paranoia e desespero. Eu me via caminhando por corredores onde o tempo parecia ter parado, onde cada pedra e cada sombra sussurravam histórias de sofrimento e de almas perdidas. A convivência com a maldição transformou a realidade em um pesadelo vívido, onde o visível e o invisível se confundiam. Em momentos de extrema lucidez, eu conseguia enxergar a beleza trágica da história que se desenrolava diante de mim. Em outros, a loucura tomava conta, e eu me perdia nas profundezas de um abismo de angústia. A ausência de diálogos, a comunicação se fazia apenas por meio de imagens e sensações, reforçava a ideia de que nada ali era destinado a ser compreendido pela razão humana. Apenas a emoção crua e a inevitabilidade do destino permaneciam. Hoje, ao revisitar essas lembranças, percebo que o espelho sempre foi um reflexo não só do passado, mas também do que somos por dentro, um aglomerado de medos, segredos e desejos inconfessáveis. Cada vez que meus olhos se encontram com sua superfície, sou lembrado de que alguns legados não podem ser enterrados e que certas maldições se perpetuam através das gerações. A linha que separa a sanidade da loucura é tênue, e a cada novo vislumbre dos horrores que se escondem no reflexo, sinto que a própria essência da vida está em jogo. O presságio de morte, que outrora me assombrava nas madrugadas silenciosas, revelou-se também um chamado para a redenção. Se a maldição do espelho era real, então a superação dela exigia uma coragem que eu mal sabia possuir. E foi nesse confronto íntimo, nesse duelo entre a luz e as trevas que habitavam minha alma, que comecei a vislumbrar a possibilidade de um fim, um desfecho surpreendente, de certa forma, libertador. Pois, assim como os horrores do passado foram refletidos naquele vidro antigo, o futuro ainda reservava a chance de reverter o curso de um destino sombrio. As noites seguintes foram mergulhadas num silêncio pesado, quebrado apenas pelos sussurros do vento e pelos passos meus, ecoando pelos corredores antigos da mansão. A luz das lamparinas dançava nas paredes desgastadas, projetando sombras que pareciam se mover com vontade própria, como se os espíritos dos que já partiram se recusassem a descansar. Cada recanto, cada traço de era que se infiltrava pelas frestas, carregava consigo a marca do tempo e da maldição. Minha obsessão em desvendar os segredos do espelho tornou-se uma força avassaladora. Incontáveis horas foram dedicadas à leitura de manuscritos e documentos escondidos em armários empoeirados e cofres trancados. Cada folha amarelada, cada símbolo enigmático, era um fio solto na teia de um passado que eu tentava desesperadamente compreender. Aos poucos, fui percebendo que a história de minha família estava intrinsecamente ligada a rituais esquecidos, onde o sangue era o elo sagrado entre os vivos e os condenados. Enquanto caminhava por um corredor lateral, em meio a um labirinto de memórias,
Meus sentidos foram invadidos por um cheiro forte de incenso queimado, misturado ao odor da madeira úmida e do tempo perdido. Segui esse aroma como se fosse uma bússola para o desconhecido, conduzido por uma intuição inescapável. Ao final daquele trecho, deparei-me com uma porta de carvalho entalhado com símbolos semelhantes aos do espelho. O seu entreabrir revelou uma sala oculta, onde a atmosfera parecia carregada de uma energia quase palpável. Ali, num altar improvisado, repousavam velas negras consumidas e diversos artefatos de rituais ancestrais. O ambiente estava impregnado de uma aura de sacrifício e de dor, como se cada objeto ali exposto tivesse absorvido as lágrimas e os sussurros dos que haviam sido vítimas da maldição. Sentado diante do altar, o espelho repousava em uma caixa de madeira entalhada, como se esperasse o momento certo para revelar novos horrores. Ao me aproximar, uma corrente fria percorreu meu corpo e minhas mãos, trêmulas, tocaram a superfície gélida do objeto. Foi naquele instante que percebi. O espelho não era apenas um testemunho do passado, mas um agente ativo de transformação, capaz de influenciar o destino de quem ousasse desafiá-lo. Nas horas que se seguiram àquela descoberta, a mansão transformou-se num cenário de delírio e desespero. Cada sombra parecia guardar um segredo sombrio, e cada som era uma lembrança do que fora sacrificado. As paredes, marcadas por riscos e inscrições, contavam a história de rituais onde a esperança era engolida pela escuridão. O espelho, agora fora retirado da caixa, ocupava um lugar de destaque num pedestal improvisado, dominando o ambiente com uma presença quase hipnótica. Sentado ali, sob a luz trêmula das velas, comecei a meditar sobre o significado de tudo aquilo. A percepção de que o espelho carregava os horrores do passado e presságios de futuras mortes intensificava minha sensação de desamparo. Contudo, dentro de mim, uma chama de determinação lutava contra a escuridão. Eu precisava saber se aquela maldição podia ser desfeita, se existia algum ritual ou segredo capaz de romper o ciclo de sofrimento que parecia destinado a se perpetuar. A busca por uma resposta tornava-se, ao mesmo tempo, a minha salvação e a minha perdição. Nas horas que se sucederam, passei a reviver as histórias contadas por documentos e memórias fragmentadas. Vi rostos sem vida, imagens que emergiam vagamente do espelho, como se fossem reflexos de almas que, em algum tempo remoto, haviam sido arrancadas da existência. Cada visão trazida à tona reforçava a ideia de que, ao encarar o espelho, eu também me tornava parte daquele legado trágico. O medo, que antes era apenas um sussurro distante, agora pulsava em cada veia, acompanhando meus pensamentos e me lembrando incessantemente do preço da curiosidade. À medida que os dias se transformavam em uma sucessão interminável de inquietações, a linha entre a realidade e a ilusão começou a se dissipar. A mansão, outrora um refúgio de memória e tradição, assumia contornos de um pesadelo vívido, onde o passado se entrelaçava com o presente de forma aterradora. Cada canto parecia esconder um fragmento de loucura. E eu, imerso naquele ambiente opressor, via a sanidade se desfazer pouco a pouco. Certa madrugada, enquanto os relâmpagos rasgavam o céu e o trovão ecoava pela estrutura centenária, percebi que as imagens do espelho haviam ganhado uma nova dimensão. As figuras que antes surgiam como meros reflexos, agora pareciam se mover de forma autônoma, aproximando-se de mim com uma finalidade obscura. A sensação de ser observado intensificava-se, e a cada olhar lançado ao espelho, uma parte de mim parecia se fundir com os espectros que ali habitavam. A alma da mansão, impregnada de desespero e dor, sussurrava segredos que jamais deveriam ser ouvidos por ouvidos humanos. Na solidão desse confronto com a própria loucura, fui tomado por uma epifania perturbadora. O espelho, com todas as suas imagens e presságios, revelava não só um passado condenado, mas também o reflexo de uma verdade oculta. A maldição, embora devastadora, era também um convite para a redenção. Era como se, ao encarar os horrores refletidos, eu estivesse sendo desafiado a encontrar, entre as trevas,
um fio de luz que pudesse romper o ciclo eterno de sofrimento. Essa percepção, embora permeada por angústia, acendeu em mim uma vontade feroz de buscar uma solução, de enfrentar a própria essência da maldição e encontrar um desfecho que, por mais surpreendente que fosse, pudesse trazer paz. Determinando-me a seguir os rastros deixados pelos ancestrais, comecei a vasculhar cada canto da mansão, procurando por inscrições, símbolos e fragmentos que pudessem apontar para um ritual de libertação. A cada descoberta, a sensação de urgência aumentava. Cada página lida, cada marca gravada na pedra, trazia à tona uma nova peça do quebra-cabeça sombrio que era a história de minha família. Em meio a esse turbilhão de informações, a figura do espelho emergia como a chave para desvendar o enigma, mas também como o maior obstáculo a ser superado. A busca incessante transformava a mansão num labirinto de segredos e desafios. Subia escadas rangentes que levavam a sótãos esquecidos, adentrava quartos abandonados onde o tempo parecia ter parado, e, em cada espaço, a presença do espelho se fazia sentir de maneira inescapável. Era como se ele estivesse conectado a cada sala, a cada parede, a cada suspiro do vento que invadia os corredores. O sentimento de ser manipulado por uma força invisível era esmagador, mas, paradoxalmente, também me impulsionava a continuar. Em uma dessas incursões, deparei-me com o antigo diário, escrito com uma caligrafia trêmula e marcada pela pressa e pelo medo. As páginas descreviam um ritual ancestral, um caminho para enfrentar a maldição que parecia assombrar a linhagem. As instruções eram enigmáticas, repletas de símbolos e metáforas, mas carregavam uma esperança tênue, a possibilidade de que, ao confrontar o espelho e seus horrores, pudesse ser encontrada uma forma de reverter o destino sombrio que parecia inevitável. A leitura daquele diário despertou em mim uma coragem que eu não sabia possuir, e o desespero deu lugar a uma determinação quase mística. Na calada de uma noite especialmente lúgubre, em que a escuridão parecia mais densa e o silêncio mais opressor, decidi colocar em prática os ensinamentos contidos no diário. A preparação para o ritual foi meticulosa, quase ritualística, e cada passo era executado com a precisão de quem conhece o preço do fracasso. A mansão, como se antecipasse aquele momento, mergulhava num silêncio absoluto, interrompido apenas pelo bater acelerado do meu coração. No centro do salão principal, onde o espelho dominava a cena com sua presença imponente, organizei os elementos indicados, velas negras, incensos sagrados e símbolos cuidadosamente desenhados no chão. Ao redor do espelho, os contornos do ritual começaram a se formar e uma energia quase palpável se instaurava no ambiente. Conforme a escuridão se intensificava, senti que o tempo se comprimira e o passado e o presente convergiam no único instante de tensão máxima. Quando acendi a última vela, o ar pareceu vibrar com uma força ancestral. O espelho, antes imóvel, começou a emitir um brilho tênue, como se respondesse à invocação de forças há muito adormecidas. Em meio a esse turbilhão de sensações, concentrei minha mente naquilo que o diário havia orientado: encarar, sem medo, os horrores que o objeto refletia, para que, assim, a maldição perdesse seu poder. A cada respiração, senti-me mais conectado ao passado, mas também mais firme na determinação de mudar o curso do destino. O ritual prosseguiu num estado de êxtase e angústia simultâneos. Minha visão se diluía em um mar de imagens, rostos desesperados, cenas de dor e redenção, e fragmentos de memórias que pareciam pertencer a eras distantes. Cada imagem refletida no espelho era como uma mensagem cifrada, um pedido de socorro dos que haviam sido condenados a viver na penumbra. E, enquanto absorvia aquele turbilhão de emoções, uma voz interior, silente mas insistente, murmurava a promessa de que a libertação estava próxima. A tensão atingiu seu ápice quando o espelho, agora pulsante com uma energia quase divina, começou a distorcer a realidade ao meu redor. A parede do salão parecia se dissolver em sombras, e o ambiente se transformava num espaço liminar entre a vida e a morte.
Cada célula do meu ser vibrava com o medo e a esperança, enquanto me preparava para encarar, de frente, a essência daquela maldição que havia marcado minha linhagem. Naquele momento de clímax, compreendi que o confronto não se tratava apenas de enfrentar os espectros do passado, mas de encarar a própria face da minha existência. O espelho, com suas imagens que alternavam entre o horror e a compaixão, projetava não só os horrores que haviam sido cometidos, mas também a oportunidade de redenção. Era como se, ao encarar as sombras, eu pudesse resgatar as partes esquecidas de mim mesmo, aquelas que ansiavam por liberdade e por um novo começo. Num instante que parecia dilatar o tempo, meus olhos fixaram-se numa imagem singular. O reflexo de um jovem, marcado pela dor e pelo arrependimento, mas também transbordante de uma vontade de recomeçar. Aquela imagem, tão vívida e cheia de significado, era um eco da esperança perdida de gerações passadas, agora ressoando dentro de mim. A compreensão de que aquele era o caminho para a libertação, o ponto de virada onde a maldição poderia ser quebrada, fortaleceu minha determinação. Com o coração acelerado e a mente tomada por uma clareza quase mística, dei o passo decisivo. Concentrei toda a minha energia na imagem que emergia do espelho, canalizando os ensinamentos do ritual e a força dos ancestrais que clamavam por justiça. Em um instante de pura intensidade, a conexão entre mim e o espelho se tornou inquebrável, e a linha que separava o reflexo da realidade começou a se dissolver. Quando o turbilhão de imagens finalmente cessou, fui envolto por uma calma quase surreal. O espelho, que por tanto tempo fora o arauto dos horrores, agora exibia um semblante sereno, como se a tempestade interior tivesse sido domada. Ao meu redor, a mansão parecia ter se transformado. As sombras recuaram, e os murmúrios cessaram, dando lugar a um silêncio que transbordava paz e renovação. Nessa quietude recém-conquistada, percebi que o reflexo que antes trazia a maldição havia se transformado. No lugar dos horrores, agora brilhava a imagem de redenção, não apenas para mim, mas para todos aqueles que, de alguma forma, haviam sido tocados por aquele legado sombrio. A revelação foi surpreendente. O espelho não era uma sentença de morte, mas uma oportunidade de reescrever a história, de encontrar na dor o impulso para a transformação. Enquanto a luz tênue da aurora invadia o salão, senti que o ciclo de sofrimento estava se encerrando. A maldição, que por tanto tempo fora um fardo insuportável, encontrava agora um caminho para a cura. As imagens que antes eram presságios de morte se dissipavam, substituídas por vislumbres de esperança e renascimento. Em um último lampejo de compreensão, entendi que cada geração marcada pela maldição carregava, em seu âmago, a semente da própria redenção. Bastava apenas que alguém tivesse a coragem de encarar a verdade e de transformar o sofrimento em força. Naquele instante, a transformação do espelho simbolizava não só o fim de um ciclo, mas o início de uma nova era para minha linhagem. A narrativa dos horrores e da dor dava lugar a uma história de superação, onde o enfrentamento dos medos mais profundos era a chave para a libertação. Eu, que havia sido prisioneiro da maldição, tornará-me o agente da mudança, portador de uma verdade que desafiava o próprio destino. Ao deixar a mansão naquela manhã, cada passo ressoava com a certeza de que algo fundamental havia se transformado. O espelho, agora guardado num lugar de reverência e respeito, permanecia como um símbolo de tudo o que havia sido superado, um relicário de memórias trágicas que, graças ao confronto e à coragem, haviam se transmutado em aprendizado e esperança. A jornada, embora marcada por horrores indescritíveis, culminara num desfecho surpreendente e satisfatório, onde o terror do passado se tornava o alicerce para a reconstrução do futuro. Mesmo que a sombra da maldição jamais desapareça por completo, sua essência havia sido quebrada. A transformação daquele objeto ancestral demonstrava que, por mais tenebrosa que fosse a história, a luz da redenção pode emergir dos abismos mais profundos. Em cada suspiro do vento, em cada raio de sol que acariciava os degraus da velha mansão, senti o eco da libertação, um lembrete de que,
Mesmo diante dos horrores que a vida pode trazer, a coragem de enfrentar o destino pode reescrever as próprias regras do destino. Agora, ao revisitar as lembranças daqueles dias sombrios, percebo que a jornada pela redenção foi a mais dura e, ao mesmo tempo, a mais necessária. Cada cicatriz, cada lágrima derramada, contribuiu para forjar uma nova identidade, onde o terror e o medo foram superados por uma determinação inabalável. O espelho, antes um receptáculo dos horrores do passado, transformou-se no símbolo de um recomeço, um convite para que, mesmo diante das sombras, a luz da esperança nunca se apague. Enquanto continuo a trilhar os caminhos da vida, levo comigo o ensinamento de que a maldição do passado não define o futuro. A coragem de enfrentar o desconhecido, de encarar os reflexos da própria alma, é a chave para a transformação. E assim, com o coração repleto de gratidão e a mente iluminada pela experiência, sigo adiante, pronto para escrever os próximos capítulos de uma história que, surpreendentemente, agora brilha com a promessa de um novo amanhecer. O tempo passou e a mansão, outrora palco de horrores e maldições, transformou-se num lugar de reflexão e memória. O espelho, cuidadosamente guardado num recinto especial, serve agora como um monumento vivo à luta contra a escuridão, um lembrete de que, mesmo quando os presságios de morte parecem inevitáveis, a fé e a determinação podem abrir caminho para a redenção. Ao final de minha jornada, compreendi que o verdadeiro terror residia não apenas nas imagens macabras que o espelho projetava, mas na capacidade do ser humano de se perder na desesperança. Superar essa escuridão requer coragem, resiliência e, sobretudo, a capacidade de transformar o medo em força. Hoje, com a paz restabelecida, olho para o reflexo que outrora anunciará a ruína e vejo, em vez disso, a imagem de uma alma que triunfou sob a própria maldição. Essa revelação, surpreendente em sua simplicidade, encerra a narrativa de um destino que se desfez perante a determinação de mudar. O legado sombrio foi, enfim, transmutado em uma história de resiliência, uma prova de que, mesmo nas trevas mais densas, há sempre uma centelha de luz esperando para renascer. Após a libertação que transformará o espelho e a mansão num santuário de memórias e superação, a sensação de paz que há tanto tempo parecia inalcançável começou a se instalar em meu ser. Mas, em meio a essa aparente calma, uma última inquietação me acometeu. Uma voz interior, quase imperceptível, sugeria que o espelho ainda guardava um último segredo, um mistério final que precisava ser desvendado para que a maldição se desfizesse por completo. Em uma manhã enevoada, caminhei até o recanto reservado onde o espelho repousava, agora protegido em um recinto especialmente preparado para conter a energia remanescente da maldição. A luz suave que invadia o ambiente parecia murmurar promessas de um novo recomeço, mas também carregava o peso de uma verdade ainda não revelada. Senti que aquele era o momento de confrontar, de uma vez por todas, a essência daquele objeto ancestral que tanto havia marcado minha existência. Enquanto meus olhos repousavam sobre a superfície polida, percebi uma última mudança. O reflexo, até então dominado pela dualidade entre sombras e luz, começava a se desfazer em partículas de energia cintilante, como se estivesse se transformando em pura luz. Em cada fragmento, via as histórias e os sofrimentos de gerações, mas também a força que lhes permitiu lutar e, enfim, encontrar a redenção. Era como se o espelho, ao revelar seu último segredo, estivesse dissolvendo a maldição que há tanto tempo aprisionara almas e destinos. Nesse instante, compreendi que a verdadeira libertação não residia na negação do passado, mas na aceitação e na transmutação da dor em força e esperança. Ao encarar aquele último reflexo, senti uma onda de emoção percorrer cada fibra do meu ser. Em um ato final de entrega, deixei que minha essência se fundisse com a energia transformada do espelho, permitindo que o legado sombrio se transmutasse em um testemunho eterno de superação. A fusão foi breve, mas intensa. Em um clarão de luz, o espelho se fragmentou, dispersando-se em 1000 partículas que se elevavam como pequenas estrelas,
levando consigo os horrores de um passado maldito. O recinto foi invadido por uma paz inefável. E, pela primeira vez em toda a minha vida, senti que o fardo da maldição se desvanecera completamente. Era como se a própria essência do tempo tivesse se curvado para reconhecer o triunfo da redenção. Ao sair daquele lugar, a mansão parecia respirar um novo ar, e o ambiente, antes dominado por ecos de dor e presságios de morte, resplandecia com a luz tênue do amanhecer. Cada canto, cada recanto, parecia sussurrar a história de uma transformação que ultrapassava o tempo e o espaço. Eu, que havia sido protagonista de um legado sombrio, agora caminhava livre, levando comigo a certeza de que mesmo os horrores mais profundos podem ser vencidos quando se tem a coragem de enfrentar a verdade. O espelho, que outrora anunciará a ruína, havia se dissolvido para sempre, deixando no lugar um símbolo de renascimento e de resiliência. Minha jornada não era mais marcada pelo terror incessante, mas pela esperança renovada e pela certeza de que o futuro seria escrito com as cores da superação. Cada passo que eu dava era um tributo àqueles que lutaram e sucumbiram à escuridão, mas que, de alguma forma, contribuíram para que a luz pudesse emergir. O tempo seguiu seu curso, e a lembrança dos horrores se transformou em lições eternas, inscritas não apenas na memória, mas na própria essência de nossa existência. A maldição, outrora impiedosa e inevitável, encontrara seu fim na aceitação e na transformação do sofrimento em um repositório de força e sabedoria. A mansão, agora um monumento à luta e à redenção, convidava todos a compreender que a verdadeira liberdade reside em encarar o passado e usá-lo como alicerce para construir um futuro iluminado. Enquanto caminho pelas trilhas da vida, ainda posso ouvir o eco distante daquele último reflexo, uma lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma centelha capaz de transformar a dor em luz. A história se encerra com um final surpreendente e impactante, onde o terror não se torna um fardo eterno, mas a semente de uma renovação que transcende o próprio destino. Assim, ao encontrar a paz que há tanto tempo me foi negada, sinto que a luta, os sacrifícios e os horrores enfrentados não foram em vão. Eles se transformaram em um legado vivo, um testemunho de que a coragem de enfrentar nossos medos pode, de fato, reescrever os caminhos do destino. E é nessa verdade, simples e profunda, que repousa o final satisfatório e impactante desta história. A promessa de que, mesmo diante dos maiores terrores, a luz da esperança nunca deixará de brilhar. Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!